nesta noite é o texto de Lucas 17, 11 a 19. Lucas 17, 11 a 19. Convido a igreja, aqueles que puderem, aquelas que puderem se colocar em pé, acompanharem a leitura que faremos com os olhos, mas sobretudo com o coração, recebendo esta palavra para a vida. Lucas 17, versículos 11 ao 19, está assim escrito no Evangelho. De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e gritaram, dizendo: Jesus, Mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse Jesus: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos dez, vendo que fora curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Glória a Deus pela sua bendita palavra. Amém e amém. Podem se assentar, irmãos e irmãs. Vamos orar. Pai bendito, Pai amado, Pai glorioso, estamos diante de Ti e da Tua palavra, que é viva, eficaz, penetrante em nosso ser e que quer nos ensinar mais uma vez. Por isso, Pai, eu te peço que Tu estejas falando conosco, que cada um que aqui está sinta-se, Pai, como alguém que foi convidado ou convidada para estar aqui pelo próprio Espírito Santo, que eu trouxe até aqui, e que Tu tens uma palavra para esta vida, para viver nesta vida, para gozar da vida eterna. São palavras de vida eterna, Pai. Por isso, que haja entre nós corações bem abertos, escancarados, para receber a Tua mensagem nessa noite. É assim que nós oramos, Pai. Fala conosco. Nós precisamos sim Te ouvir. Fala com cada um de nós. Não deixa, Senhor, com que alguém saia daqui do mesmo jeito que chegou, mas possa estar falando bem fundo no seu coração, mexendo, fazendo mudanças, transformações, para que se tornem cada vez mais pessoas que já construíram, vêm construindo, estão construindo, querem construir uma vida contigo, uma vida de relacionamento com o Senhor. Então, Pai, que a Tua palavra que é viva, não esse pastor, mas o supremo e bom pastor, que é o Senhor Jesus, esteja falando conosco nesta noite. Dá-nos, ó Deus, que possamos ser na nossa finitude, falibilidade, imperfeição, limite, sermos usados por Ti como instrumento vivo nas Suas mãos. Que nós não falemos da nossa boca para fora, mas falemos no fundo da nossa alma, segundo o coração do Senhor.
Ó Pai, que a tua igreja receba a tua palavra. Amém. E que procure, ó Deus, aprender com ela, mesmo que seja para exortar, mas também para consolar, mas que haja humildade entre todos nós, para que o Senhor também não o resista ou a resista, porque o Senhor é um Deus que resiste ao soberbo. Extirpa toda a soberba da carne de cada um de nós, para que nós humildemente possamos receber a tua palavra em nome de Jesus Cristo de Nazaré, este que curou aqueles leprosos e que está falando conosco nessa noite, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém. Não eram 10? Não eram 10? Onde estão os 9? Não eram 10? Onde é que estão os 9? Não seja ingrato. Não seja ingrato. Hoje, culto, nós conclamamos a igreja, os irmãos e irmãs, para que estivessem aqui para nós rendermos graças ao Senhor, nosso Deus. Culto em ação de graças. Um dia de ação de graças por esta igreja, ao Deus da graça, ao Deus maravilhoso. Que dia especial, pensando bem, pensa comigo, que dia especial é este, porque há fortes razões para isso. Você parou já para pensar e tentar listar as bênçãos recebidas de Deus, do começo deste ano até o dia de hoje? Se você tiver alguma dificuldade, talvez eu possa te ajudar. Comece com sua própria vida. Você ainda estar vivo, estar em pé, estar com saúde para estar aqui, ou às vezes até nem com tanta saúde, mas está aqui, ouvindo a palavra de Deus, participando desse culto, que é uma grande bênção para cada um de nós. Nós somos, no mínimo, eu costumo sempre dizer, porque as pessoas esquecem com facilidade das coisas, mas querendo ou não, nós somos o povo remanescente da pandemia. Você poderia ter morrido e não estar mais aqui. Sabia disso? Alguns até morreram, queridos, que a gente nem acredita quando a gente lembra. Alguns até esquecem que já foi até comunicado que partiu, e pergunta outra vez: e fulano? E fulana? Mas já não está mais entre nós. A Deus pertence. Nós temos o que agradecer ao nosso Deus, meu irmão, minha irmã. Muito que agradecer. E nós temos visto e sentido a cada dia como Deus é fiel, fiel e bom o tempo todo. E isso não é uma frase de efeito, e nem tampouco o título de algum filme ou artigo, mas é uma verdade que é vivida a cada dia. Se você tiver um pouquinho de sensibilidade, a começar do ar que você respira, já pela manhã, Deus é fiel e bom o tempo inteiro, o tempo todo. Culto em ação de graças é sem dúvida alguma para nós um convite a nós estarmos refletindo sobre essas coisas. Deus está querendo que nós paremos para pensar, que às vezes a gente vai somente tocando a vida e não pensa tão mais profundamente nas coisas, e isso não faz bem. Então Deus nos chama, nos conclama e nos reuniu para que nós estivéssemos pensando, refletindo, avaliando, reconhecendo e agradecendo aquele que tudo nos dá para nós. Ele nos dá tudo. Tinha até um hino que era muito cantado e é pouco cantado,
até no por sinal, no momento de oferta, que diz bem assim: em tudo as tuas mãos, Senhor, nos têm enriquecido, e as provisões do teu amor bondosas conduzido. Os mais antigos, os mais vividos, os mais experimentados, com certeza se lembraram desse ano, que é um reconhecimento que tudo veio da mão do Senhor. É Ele que nos dá a saúde, é Ele que nos restabelece a saúde quando ela é prejudicada, é Ele, o nosso Deus, que nos dá o sustento. Antes da gente pedir o pão nosso de cada dia, é Ele que nos dá o trabalho. Se você tem o trabalho, se você tem lá o seu emprego, e muitas vezes você é até um privilegiado ou privilegiada por Ele, é porque Deus te deu, não foi o homem, foi o Senhor que te deu esse trabalho. Deus que dá grandes coisas para nós, e isso nos alegra. Eu estou alegre hoje por conta de tantas coisas que Deus nos tem dado. É Ele que nos dá apoio naquele momento que faltam as pessoas para nos apoiar. Acredito que você já se sentiu assim, não tem ninguém, mas é Ele que, ainda que você não o veja, Ele é o apoio para a sua vida e para a minha vida, que é o conforto para nós quando nós estamos quebrados, muitas vezes. Ele vem e nos conforta com o seu Espírito. É Ele que nos dá fé. Não pense o homem que a partir dele ele tem fé. Ele não tem nada de fé. A fé é um dom de Deus. Eu preciso pedir: Senhor, dá-me mais fé, acrescenta-me a fé. Eu costumo citar meu pai quando eu chego nesse tópico, nesse tema. Meu pai, em todas as suas orações, uma das expressões que ele usava, não como uma vã repetição, mas como um desejo do coração, ele dizia bem assim: acrescenta-me a fé e na sabedoria. Belo pedido que ficou gravado na nossa lembrança e que nos faz lembrar nessa hora de uma maneira santa, de uma maneira a reconhecer quanto Deus é grandioso, que deu fé para o meu pai o tempo todo, tem dado fé a vocês, a nós, a cada um de nós, na nossa caminhada da vida. É Deus quem nos dá paz. Você não vai encontrar em lugar nenhum para comprar, mesmo que você tenha dinheiro. A paz de Deus não se compra. Você não a acha numa prateleira de um shopping ou em algum espaço de consumo. Mesmo que você tenha recurso financeiro, paz é dada só por Deus, que não advém de circunstâncias favoráveis. Mesmo em meio a circunstâncias desfavoráveis, Ele dá a paz. Amém? Amém. É Ele quem dá, e tem dado paz a nós. É Ele quem dá a salvação, é Ele que nos dá a graça, é Ele que nos dá a vida eterna, é Ele que nos dá força. Muitas vezes nós não temos força nenhuma mais, já acabou, mas Ele nos dá força. Às vezes a gente não consegue caminhar, e quando a gente não consegue, gente, irmãos e irmãs, quando a gente não consegue, Deus é o Deus que nos carrega em seus braços. Olha que Deus! Será que nós não temos o que agradecer? A vida eterna, a força que precisamos, em meio a tantos desafios que nós enfrentamos, mas por que não também não citar e não nos lembrarmos das alegrias? Quantas alegrias nós vivenciamos também, e o tempo todo nós temos tido motivos de alegria, até porque ainda que a vida possa estar um pouco triste, mas a vida não é feita só de tristeza, a vida também é feita de alegrias. O sustento, tem um salmo que diz bem assim: aos seus amados Ele o dá enquanto
dormem. Você já pensou nisso? Está dormindo e Ele está dando. Glória a Deus. Glória a Deus. Por isso, igreja, irmãos e irmãs, há mais do que uns 100 motivos para nós estarmos festejando, celebrando, rendendo graças, reconhecendo as bênçãos que Deus tem dado. E essa questão de render graças e gratidão não é coisa nova. Isso vem desde a antiguidade, não somente na história do povo de Deus, como também, até mesmo no meio dos povos pagãos, em relação às divindades que eles cultuavam. Esse momento de reconhecer, muitas vezes, o resultado das colheitas, o resultado dos frutos da terra, os resultados alcançados, nós conhecemos da história do povo de Deus. Eles vinham com as tais primícias, o melhor de toda a produção, para oferecer ao Senhor. Presta atenção, o melhor. Um dia, nós fomos numa igreja e usou-se a expressão, tiguera. Tiguera. Não sei se você conhece essa expressão, mas a tiguera é o resto. Nosso Deus não é o da tiguera. Nosso Deus é o das primícias. Amém? Amém. E espera em nós o coração generoso ao ponto de entregar a Ele das nossas primícias, reconhecendo espontânea e generosamente o quanto Ele fez e faz por nós a cada dia, como tem sido a prática daqueles que creem no Deus da provisão, e por isso a gratidão, a ação de graças virava e vira festa, uma festa que começa nos nossos corações e que vai até o céu, uma festa de gratidão a Deus. E nós sejamos gratos. Amém? Amém. Sejamos gratos. O texto do Evangelho, com essa cura dos 10 leprosos, é a um só tempo, trabalha 2 temas: o da gratidão e da ingratidão, ao mesmo tempo. Nos apresenta Jesus, que é abordado pelo caminho, e aqueles 10 leprosos que o único grito que eles podiam dar era imundo, imundo, para que as pessoas saíssem de perto, saíssem da frente, para que não se tornassem leprosos e leprosas também. Mas dessa vez eles vêm com um grito diferente, e o grito é pela ajuda do Senhor Jesus. Compadece-te de nós e cura-nos, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de nós, pedindo aí a cura. E entre eles, notem bem, tinham judeus e samaritanos. 9 judeus e um samaritano. Falar em judeus e samaritano é falar em água e óleo. É o mesmo que falar em judeu e palestino, ou falar em qualquer outra coisa que cause separação acirrada, porque havia disputa entre um e outro. Contudo, o sofrimento juntou, os uniu. O próprio sofrimento os uniu, porque tanto um quanto o outro precisavam da mesma coisa, e a mesma coisa não era pouca coisa, a mesma coisa era a cura. A cura. E eles ali, tanto judeus como samaritanos, vai na direção de Jesus e pede para que Jesus curasse. Eles criam que só Jesus tinha como dar um jeito na situação deles, e isso aconteceu. Jesus vai e se apresenta, não fala nenhuma palavra, segundo o texto não, vai e se apresenta aos sacerdotes e sejam curados. E eles foram para se apresentar aos sacerdotes, para se sentirem curados, se confirmado conforme tinha escrito nos livros antigos, né? Levítico, se eu não estiver equivocado, nos livros que colocava os costumes e as leis,
eles deviam fazer isso para cumprir a própria lei. Eles vão. Mas dos 10, 9 não voltam. Só um que volta. E o mais improvável foi exatamente aquele que voltou. Meus irmãos e irmãs, que isso aí dá estudo para um outro tempo, que não é o caso agora. Mas, pelo fato de dos 10, só um voltar, eu entendo e pensa comigo também isso. Parece-me que, desde aquele tempo até hoje, infelizmente, a gratidão tem sido uma prática de uma minoria. A ingratidão tem sido a prática da maioria, infelizmente. E aí nós nos perguntamos, e se pergunte também, Deus está falando isso hoje, para todos nós, para o pastor, para você, cada um de nós. Qual tem sido a nossa postura com relação a sermos ou não gratos a Deus? Qual tem sido a nossa decisão? Que devolutiva nós temos dado a Deus, positiva ou negativa? Ele está esperando. A devolutiva dos 9 foi negativa. Não voltaram. Mas a devolutiva daquele que voltou foi positiva. Ele voltou, reconheceu, para glorificar a Deus e agradecer. Mas, meu irmão, minha irmã, eu tenho que dizer-te isso, que bom que você e eu tomamos uma decisão nessa noite, de estarmos aqui, nesse culto, para estarmos agradecendo a Deus. Amém? E Deus conhece o seu coração, sabe tudo que você pensa, que você sente, e você decidiu, tocado pelo Espírito Santo, em estar aqui, rendendo graças ao Senhor, por tantas bênçãos recebidas que Ele nos tem dado. Hoje nós ouvimos aqui, em meio às próprias orações de intercessão, uma de gratidão ao nosso Deus, por uma bênção recebida. Glória a Deus, glória a Deus. São sem dúvida alguma decisões acertadas para a vida, mas não basta dizer que é grato, não basta dizer que é grato, é preciso render graças ao Senhor. Gratidão é muito mais do que uma disposição intencional. Gratidão, meu irmão, minha irmã, é uma atitude. Gratidão é uma atitude concreta e prática para com Deus. Não basta apenas sentir-se grato, é preciso render graças, render e entregar-se ao Deus da graça com coração grato. Gratidão, meus irmãos e irmãs, gratidão é uma forma de nós testemunharmos diante das pessoas que nós somos aqueles que são gratos ao Deus da vida. Gratidão, eu diria assim, espero que você concorde, gratidão é amor por Deus na veia. Amor na veia. Amor por Deus. A gratidão, ela entrelaça a generosidade, junta com o reconhecimento e amarra com a fidelidade, fazendo uma espécie de um trançado bonito diante do Deus eterno. A ingratidão, por sua vez, é muito feia, é monstruosa, porque não passa do egoísmo humano, pessoas que vivem somente para si, pessoas que só pensam apenas e tão somente em si mesmas, que não se preocupam de maneira nenhuma com o outro ou com a outra, pessoas que não se preocupam com o próximo. Coração ingrato. Que pena, que pobreza de espírito, que pobreza. Nós não fomos chamados, escolhidos e salvos para viver dessa maneira, ou seja, como ingratos,
mas fomos chamados para sermos gratos e sermos muito abençoados. Sermos gratos e sermos muito abençoados para abençoarmos muitas vidas, muitas pessoas. Abençoados para estarem abençoando também aos outros. Para nós partilharmos com Deus e partilharmos com os outros, partilharmos com Jesus e partilharmos com os necessitados aquilo que nós temos. E se alguém acha que ainda tem muito pouco e não dá, pensa, lembra daquele jovem que só tinha alguns pãezinhos e alguns peixinhos, e naquele momento que tinha uma multidão faminta, ele ofereceu aqueles pãezinhos, aqueles peixinhos para Jesus, e aqueles poucos pãezinhos e aqueles poucos peixinhos foram multiplicados e alimentou toda aquela multidão e ainda sobrou. Então, meu irmão, minha irmã, ofereça aquilo que você tem, nem que seja pãozinhos ou pãezinhos, nem que sejam peixinhos, ofereça de bom grado ao nosso Deus, porque Ele vai multiplicar os pãezinhos e os peixinhos que você oferecer para Jesus. Não retenha para si pães e peixes. Partilhe. Amém? Amém. Partilhe. Cultivarmos, igreja, a gratidão, cultivarmos a generosidade, cultivarmos a solidariedade, o amor e a paz, é colocarmos a nossa fé na prática. Quem não pratica a gratidão, a generosidade, a solidariedade, o amor, a sensibilidade com o outro, a preocupação com os menos favorecidos, infelizmente, é uma fé morta. É uma fé morta. Uma fé sem atitudes. E isso não é agradável a Deus. É verdade que também, igreja, nós somos constantemente desafiados o tempo todo. No tempo que nós estamos vivendo, pela correria, pela agitação, pela falta de tempo, falta de condições, coisas que muitas vezes querem até nos impedir de nós estarmos agradecendo a Deus, tirando-nos desse foco de, como filhos abençoados e filhas abençoadas do Senhor, estarmos rendendo a gratidão a Deus. São coisas que acontecem para querer nos impedir. Ainda mais que, por natureza, nós somos propensos a não fazer isso. Nós somos propensos, pela nossa natureza, nós somos propensos muito mais a desfrutar das bênçãos de Deus. Nós somos propensos muito mais a buscar do que a dar. Nós não somos, por natureza, tão propensos a estarmos oferecendo ou se oferecendo a Deus. Se você concorda comigo, diga amém com humildade. A gente é assim. Não é só vocês, eu também. Nós somos assim. Nós muitas vezes encolhemos o nosso coração, a nossa mão, e somos vencidos pela nossa carne nesse sentido. E ao invés de nós darmos, nós só queremos buscar. Ao invés de nós queremos oferecer e se oferecer, nós só queremos desfrutar das coisas de Deus e sermos até mais servidos do que servir. Somos assim. Somos propensos a isso. Somos propensos a colocar a nossa própria felicidade em primeiríssimo lugar. Mas há que se perguntar, e nós nos perguntarmos, inclusive eu, qual tem sido a prioridade na minha vida? Deus? Jesus? O próximo? Ou eu mesmo? São perguntas que se fazem necessárias. Nós gostamos muito de receber. Quem é que não gosta? Mas nem sempre estamos dispostos a dar. Nós gostamos muito de receber, mas nem sempre estamos dispostos a oferecer. Nós somos muito rápidos em desejar receber, mas
nem sempre a gente está disposto a devolver. A gente quer receber, mas nem sempre a gente quer agradecer. A gente quer receber, gosta disso, mas nem sempre a gente rende a gratidão devida ao nosso Deus. Não somos tão diferentes dos 9. Percebeu? Nós não somos tão diferentes daqueles 9 que não voltaram para agradecer. Nós somos muito parecidos com os 9 ex-leprosos, agora não mais leprosos, foram leprosos, estão curados. Nós somos muito parecidos com eles. Nós somos pouco parecidos com aquele que voltou. Voltou, reconheceu, agradeceu, glorificou. Jesus perguntou: cadê os demais? Cadê os outros 9? Meu irmão, minha irmã, pense com muito carinho nisso que a palavra de Deus está nos dizendo nessa noite. Pense com muito carinho, muita humildade, muito carinho. É Deus que está nos dizendo, é Deus que está nos falando, para que nós possamos ser, contrariando a nossa própria natureza, estarmos mais afinados ou mais alinhados com aquele que voltou, e não querendo imitar aqueles que não voltaram. É preferível nesse caso ficar com a minoria e não ficar com essa maioria. Deus está nos desafiando, igreja. Deus está nos desafiando à prática da gratidão, cada um de nós. E há razões para isso. Com toda autoridade, o Senhor nos desafia. Sabe por quê? Ele doou tudo o que Ele tinha por você e por mim. Amém. Ele só tinha um filho. Um só. Quem é pai ou mãe sabe bem o que isso representa. Era um só. E Ele doou, entregou por nós, Jesus. E aí vem a pergunta do salmista, que diz: que daremos ao Senhor por tantos benefícios para conosco? Que daremos ao Senhor por tantos benefícios que tem feito para conosco? O que a gente pode dar? Isso não significa que não pode dar, não dá nada. Mas é para dar o máximo e achar que não está dando. Não faça malabarismo com a palavra de Deus. Nessa questão, nós, por mais que nós dermos, ainda é ínfimo, insignificante por tudo aquilo que Deus deu, tem dado para nós e vai dar para nós. Vai dar para nós. Quando nós falamos que Deus deu tudo que Ele tinha, o seu único filho, nós estamos à luz de todo o plano da salvação de Deus e da sua palavra, querendo dizer também que Ele não enviou nenhum anjo aqui para morrer por nós. Ele poderia ter feito isso. Ele não enviou nenhum arcanjo aqui para morrer por você e por mim. Ele podia ter feito isso, mas não fez. Ele enviou o filho dele para morrer por você e por mim. Então, igreja, irmãos e irmãs, há motivos de sobra para nós reconhecermos e rendermos graças, entregarmos a Deus em gratidão a Ele aquilo que Deus tem proposto em nossos corações, voltarmos para Ele, não ficarmos indiferentes a Ele, como aqueles que saíram, vazaram, vida que segue e esqueceram, mas voltarmos como aquele que voltou. Essa história, essa parábola, essa passagem tão linda e tão sábia de Jesus com aqueles leprosos, registrado no Evangelho, infelizmente, ela vem se repetindo ao longo da história e chega até nós para nos revelar que, infelizmente, a maioria ainda é ingrata. A igreja, em que pese todas as suas imperfeições, porque ela é imperfeita, mas ela ainda é uma grande oportunidade que Deus está nos dando para nós praticarmos a fé, o amor,
a gratidão, a generosidade, num mundo tão cheio de ódio, de tanta indiferença e de tanta ingratidão. Deus nos chama para sermos seus filhos e filhas, servos e servas, discípulos e discípulas de Jesus, para praticarmos exatamente o contrário do que esse mundo pratica. Esse mundo não ama, esse é um mundo que odeia, e nós somos chamados para amar. Esse mundo não reconhece, as pessoas são ingratas, e nós somos chamados para reconhecer e agradecer, para nós nos voltarmos para Deus, não sermos tão indiferentes, ou não sermos indiferentes como as pessoas que estão nesse mundo. Finalizando, igreja do Senhor, irmãos e irmãs, igreja amada, hoje é um dia de gratidão, como nós estamos vivenciando, um dia de reconhecimento das bênçãos que Ele nos dá, um dia de celebração a Ele por tudo que já recebemos, por tudo que nós já estamos recebendo e por tudo aquilo que nós vamos receber, e não são poucas coisas, amém? Amém. Não são poucas coisas, e é com esse compromisso que nós devemos caminhar na nossa vida, até aquele dia, com esse compromisso de nós sermos pessoas que, enquanto nós estivermos caminhando pela terra, nós sejamos pessoas gratas, pessoas que fogem à competitividade egoística desse mundo que está em guerras, por sinal, por tanta disputa de poder, cujos subtemas não são tratáveis no seu todo de maneira satisfatória nessa hora, mas que é o mundo, as marcas desse mundo, e que Deus nos chama para vivermos a gratidão, a generosidade, o reconhecimento e a sensibilidade que tudo é dado por Deus. Que Deus nos abençoe e que Deus nos ajude a que sejamos não como aqueles 9 que foram embora e não voltaram para agradecer, mas que sejamos como aquele que, embora não sendo judeu, sendo samaritano, voltou para deixar esse belo exemplo para nós. Agradecendo a Jesus. Que assim seja, para a glória do Senhor. Amém, amém e amém. Amém.